Este audiobook apresenta o Catecismo Menor de Martinho Lutero, na versão de Joseph Stump, publicada em 1907 pela United Lutheran Publication House, na Filadélfia. A obra, intitulada An Explanation of Luther's Small Catechism, foi preparada como manual para instrução catequética, oferecendo ao pastor um guia de ensino oral e aos catecúmenos um resumo para estudo e revisão em casa. Eu sou Denício Godoy, bacharel em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil e disponibilizo este conteúdo como recurso de edificação, preservando a tradição e o ensino da fé cristã luterana. Para acompanhar todo o audiobook, inscreva-se aqui no canal e siga também nas redes sociais @Denício Godoy. Prefácio de Lutero. Martinho Lutero a todos os fiéis e piedosos pastores e pregadores, graça, misericórdia e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. A deplorável condição em que encontrei os assuntos religiosos durante uma recente visita às congregações levou-me a publicar este catecismo, ou exposição da doutrina cristã, depois de tê-lo preparado em termos muito breves e simples. Ai de mim! Que miséria contemplei! O povo, especialmente os que vivem nas aldeias, parece não ter qualquer conhecimento da doutrina cristã, e muitos dos pastores são ignorantes e incapazes de ensinar. Ainda assim, todos afirmam ser cristãos, que foram batizados e receberam a ceia do Senhor. Contudo, não sabem recitar o Pai Nosso, o Credo ou os 10 Mandamentos. Vivem como se fossem criaturas irracionais, e agora que o Evangelho lhes chegou, abusam grosseiramente da liberdade cristã. Ó bispos! Que resposta dareis a Cristo por terdes negligenciado tão vergonhosamente o povo e desprezado os deveres do vosso ofício? Não invoco mal algum sobre vós, mas vós negais o cálice na ceia do Senhor, insistis na observância de vossas leis humanas e, ao mesmo tempo, não vos importais minimamente em ensinar ao povo o Pai Nosso, o Credo, os 10 Mandamentos ou qualquer outra parte da Palavra de Deus. Ai de vós! Por isso, rogo-vos em nome de Deus, amados irmãos que sois pastores e pregadores, que vos dediqueis de coração ao fiel cumprimento dos deveres de vosso ofício. Tende misericórdia do povo que vos foi confiado e ajudai-nos a introduzir o catecismo entre eles, sobretudo entre os jovens. E se algum de vós não possuir as qualificações necessárias, suplico que ao menos utilize estas formas e as leia palavra por palavra ao povo da seguinte maneira. Antes de tudo, cuide o pregador de não alterar nem variar o texto e a redação dos 10 Mandamentos, do Pai Nosso, do Credo, dos Sacramentos, etc. Pelo contrário, tome cada uma dessas formas, conserve-as e repita-as de novo, ano após ano, pois os jovens e inexperientes não podem ser instruídos com sucesso a menos que se mantenha sempre o mesmo texto e as mesmas expressões. Eles facilmente se confundem quando o mestre ora usa uma forma de palavras ou outra, como se quisesse aperfeiçoar o que já está estabelecido. O resultado será que todo o tempo e esforço empregados se perderão. Esse ponto foi bem compreendido por nossos veneráveis pais, que costumavam usar as mesmas palavras ao ensinar o Pai Nosso, o Credo e os 10 Mandamentos. Também nós devemos seguir este método ao ensinar tais coisas, especialmente aos jovens e ignorantes, sem mudar uma única sílaba, sem introduzir variações, mas repetindo-as ano após ano diante de nossos ouvintes. Escolhei, portanto, a forma de palavras que mais vos agrade e conservai-a perpetuamente. Quando pregardes diante de homens cultos e instruídos, podeis mostrar vossa erudição e habilidade, apresentando e discutindo os temas de modos variados. Mas ao instruirdes os jovens, conservais sempre a mesma forma e maneira, sem mudança. Ensinai-lhes primeiramente os 10 Mandamentos, o Credo, o Pai Nosso, etc., apresentando sempre as mesmas palavras do texto, de modo que possam repeti-las convosco e guardá-las na memória. Mas se alguém se recusar a receber vossas instruções,
dizei-lhe claramente que nega a Cristo e não é cristão. Pessoas assim não devem ser admitidas à ceia do Senhor, nem apresentar uma criança para o batismo, nem gozar de qualquer privilégio cristão. Ao contrário, devem ser deixadas ao Papa, aos seus agentes e, de fato, a Satanás. Além disso, seus pais e patrões devem negar-lhes alimento e bebida, advertindo-os que o governo está disposto a banir do país pessoas de caráter rude e intratável. Pois ao que não possamos nem devamos forçar ninguém à fé, devemos instruir diligentemente a massa do povo para que saiba distinguir o certo do errado em sua conduta com os que convivem ou entre os que desejam ganhar o sustento. Quem deseja residir numa cidade e desfrutar dos direitos e privilégios que as leis conferem, também está obrigado a conhecer e obedecer a essas leis. Deus conceda que essas pessoas se tornem verdadeiros crentes, mas se permanecerem desonestas e viciosas, que ao menos não exponham publicamente os vícios do seu coração. Em segundo lugar, quando os instruídos já estiverem familiarizados com as palavras do texto, é tempo de lhes ensinar o sentido, para que compreendam o objetivo e a finalidade da lição. Então passeis a outra forma ou a qualquer outra breve que vos agrade e conservai rigorosamente as mesmas palavras sem alterar uma sílaba. Além disso, reservai tempo suficiente para as lições. Não é necessário percorrer de uma vez todas as partes. Será mais proveitoso apresentá-las separadamente, em ordem sucessiva. Quando, por exemplo, o povo tiver entendido corretamente o primeiro mandamento, podereis passar ao segundo, e assim por diante. Se não se observar este método, o povo ficará sobrecarregado e incapaz de compreender e memorizar uma parte considerável da instrução recebida. Em terceiro lugar, quando tiverdes concluído o pequeno catecismo, começai de novo com o grande catecismo, e por meio dele, ofereçai ao povo explicações mais amplas e completas. Explique detalhadamente cada mandamento, cada petição e cada parte, mostrando os deveres que impõe, as vantagens da sua prática e os perigos e perdas que resultam da sua negligência. Insista com especial zelo nos mandamentos ou partes que parecem mal compreendidos ou negligenciados. Será necessário, por exemplo, pregar com toda seriedade sobre o 7º mandamento, que trata do furto, quando instruirdes artesãos, comerciantes, agricultores e empregados, já que muitos são culpados de práticas desonestas e fraudulentas. Do mesmo modo, será vosso dever explicar e aplicar o 4º mandamento, com grande diligência, quando ensinardes crianças e adultos incultos, exortando-os à ordem, à fidelidade, à obediência e à paz, e apresentando numerosas passagens da Escritura que mostram como Deus puniu os desobedientes e abençoou os obedientes. Do mesmo modo, deveis exortar com afinco magistrados e pais a governarem sabiamente e educarem as crianças, advertindo-os que tais deveres lhes são impostos, e mostrando-lhes como pecam gravemente ao negligenciá-los. Pois assim destroem o reino de Deus e o reino do mundo, agindo como os piores inimigos de Deus e dos homens. Mostre-lhes claramente os males que produzem quando se recusam a ajudar na formação de crianças para serem pastores, pregadores, escritores, etc. E declare que por tais pecados Deus lhes infligirá terrível castigo. É de fato necessário pregar sobre estas coisas, porque pais e magistrados são culpados de pecados tão grandes nesse aspecto que mal podem ser descritos. E, na verdade, Satanás tem um cruel desígnio ao fomentar tais erros. Finalmente, como agora o povo está livre da tirania do Papa, muitos recusam-se a vir à ceia do Senhor e a tratam com desprezo. Sobre este ponto, é muito necessário instruí-los, guiando-vos, entretanto, pelos seguintes princípios. Não devemos forçar ninguém a crer ou a receber a ceia do Senhor. Não devemos estabelecer leis sobre este assunto, nem determinar tempo e lugar. Antes, devemos pregar de tal modo que o próprio povo, sem imposição de nossa parte, sinta-se impelido a procurar a ceia e, de certo modo, nos obrigue, como pastores, a administrá-la. Tal objetivo pode ser alcançado se lhe dissermos que, de temer que aquele que não deseja receber a ceia do Senhor pelo menos 3 ou 4 vezes ao ano, despreze o sacramento e não é cristão,
Pois não é cristão quem não crê e não obedece ao Evangelho. Cristo não disse omiti ou desprezai isto, mas fazei isto, todas as vezes que dele beberdes, etc. Ele ordena que se faça, e não que se negligencie ou se despreze. Quem não valoriza o sacramento, mostra assim que não tem pecado, nem carne, nem diabo, nem mundo, nem morte, nem perigo, nem inferno. Ou seja, não crê que esses males existam, embora esteja profundamente submerso neles, e pertença totalmente ao diabo. Por outro lado, mostra que não precisa de graça, de vida, de paraíso, de céu, de Cristo, de Deus, de nenhum bem. Pois se cresce que está envolvido nesses males e carece desses bens, não poderia deixar de receber o sacramento no qual se oferece auxílio contra esses males e se concedem essas bênçãos. Nesse caso, não seria necessário obrigá-lo por meio de nenhuma lei a aproximar-se da ceia do Senhor. Ele mesmo viria espontaneamente, constrangeria-se a vir e até nos suplicaria que lhe administrássemos o sacramento. Portanto, de modo algum devemos adotar leis compulsivas, como fez o Papa. Nosso objetivo deve ser apenas apresentar clara e distintamente as vantagens e perdas, as necessidades e os benefícios, os perigos e as bênçãos relacionados ao sacramento. O povo, sem dúvida, o procuraria por si mesmo, sem exigência nossa. Se ainda assim eles se recusarem, que sigam seus próprios caminhos. Digam-lhes que os que não reconhecem sua miséria espiritual e não desejam o auxílio gracioso de Deus, pertencem a Satanás. Mas se não lhes derdes essas advertências solenes, ou se impuserdes leis odiosas e coercitivas sobre o assunto, será a vossa culpa se o povo tratar o sacramento com desprezo. Não se tornarão eles necessariamente indolentes se vós vos calais e dormis? Portanto, considerai seriamente este assunto, ó pastores e pregadores. Nosso ofício agora assumiu caráter muito diferente do que tinha sob o Papa. Agora é de natureza muito grave e de influência salutar. Consequentemente, impõe-nos muito maiores encargos e trabalhos, perigos e tentações, enquanto traz consigo pouca recompensa e escassa gratidão do mundo. Mas o próprio Cristo será nossa recompensa se trabalharmos com fidelidade. Que Ele nos conceda tal misericórdia, Ele que é o Pai de toda graça, a quem sejam dadas graças e louvores por Cristo, nosso Senhor, para sempre. Amém. Wittenberg, ano do Senhor de 1529.